Olha com quem que eu tô aqui, gente. Caio Coppola, que prazer você tá no meu canal do YouTube. É uma satisfação, é uma coisa assim, é muito bacana estar do seu lado. Eu que já ouço você na rádio. O prazer é todo meu, Magela. Agora a segunda tentativa, vamos ver se vai, né? Nós gravamos outro dia aqui, ficamos aqui quase meia hora conversando. Quando foi lá, eu fui uma anta, esqueci de plugar o negócio. Beleza? Como é que tá agora com a prisão de Temer? A política parece que tá começando a engrenar, né? Começando não, dando continuidade. Ou desengrenando a parte que tem que desengrenar, né? É. Eu vejo com muito bons olhos, né? Eu também, que coincidência. Eu vejo com muito bons olhos aí a Lava Jato não esmorecer. Eu acho que esse daí é um recado claro da Polícia Federal, da Força Tarefa para a sociedade brasileira, de que eles não desistiram, né, do combate à corrupção, à impunidade, né, e de levar a justiça para todos, inclusive para os mais poderosos. E aí fica, mais uma vez, a mensagem da importância de combater o foro privilegiado, né, da gente finalmente ser um país sério em que o criminoso pode ser preso após o julgamento em segunda instância, que vai ser uma decisão aí para o Supremo no próximo mês. Então tem muita coisa rolando, a prisão acabou de acontecer, lógico, todo mundo tem amplo direito de defesa, mas ao que tudo indica, há indícios de que teremos dois ex-presidentes nesse século presos. Coisa impressionante. E falando nisso, o Cabral eu acho que vai precisar de mais 2 encarnações. Esse daí vai precisar de muitas vidas, né? Cada hora descobre uma coisa diferente, né? Agora, falando a respeito de Bolsonaro, por exemplo, ele vai, em pouquíssimo tempo, vai em 3 países. Primeiro, o que você achou do Bolsonaro nos Estados Unidos? A visita do Bolsonaro aos Estados Unidos foi muito bem sucedida. Na verdade, a maior vitória conquistada lá foi a sinalização para que o Brasil comece a fazer parte da OCDE, né, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que vai dar uma espécie de um selo de qualidade para a nossa economia, aumentar o grau de investimento, facilitar financiamentos, esse tipo de coisa. É o primeiro passo nesse sentido. Fora isso, fizeram uma série de memorandos, de tratativas, e teve a questão da base de Alcântara, que do ponto de vista tecnológico, militar, é vantajoso para o Brasil. Então, a visita aos Estados Unidos, ela foi positiva. Agora, se critica muito uma agenda internacional do presidente, sendo que a grande prioridade do Brasil nesse momento, Magela, é a reforma da Previdência, não tem como fugir disso. Ele está viajando, mas o vice fica no lugar segurando a onda, você não acha? Alguém tem que segurar a onda, né? E tem que segurar legal, porque o que tem de gente jogando para baixo é um negócio impressionante. Eu sempre falo disso, sabe, Magela? Eu brinco que é a arquibancada vermelha torcendo contra o Brasil na lógica do quanto pior, melhor. Tem gente que confunde fazer oposição a um governo com fazer oposição a um país, né? E a gente percebe aí a turminha do ódio do bem torcendo para que o Brasil afunde. Isso daí é um grande absurdo e a política ela não deveria estar acima do bem comum, né? Você acha que os filhos do Bolsonaro, eles estão tendo essa postura que é normal, ou tem que dar uma diminuída, que critica muito a postura do Eduardo, do Carlos, que eles estão exagerando? Qual que é a sua opinião? Eu acho que a situação pela qual eles estão passando é muito nova e é normal que no começo de uma administração, não só por eles serem filhos do presidente da República, mas também filhos mandatários, né? Todos eles têm mandato parlamentar. Então, realmente é uma situação muito inusitada e, naturalmente, com erros e acertos, eu acho que essa coisa vai se acomodar. Agora, é muito importante eles terem bem claro que qualquer coisa ligada ao clã Bolsonaro, de uma forma ou de outra, acaba respingando na figura do presidente e do seu governo. Então, recomenda-se aí sempre muita cautela e muita prudência. São muito garotos aí, os meninos adolescentes, é normal que fica aí no Twitter brincando, mas quando ficarem mais velhos eles vão aparecer. Impressionante como que o pessimismo tem tomando conta das pessoas. A internet está assim uma coisa insuportável, porque tanto a extrema-direita como a esquerda estão exagerando demais.
Eu acho que a postura mais adequada para esse momento, Magela, seria um otimismo vigilante, né? Então, é importante a gente ter esperança no nosso país, a gente olhar para as coisas nem sempre com a pior interpretação possível dos fatos, né? Mas sempre ficando de olho aí na situação que está acontecendo e através das críticas, seja nas redes sociais, da opinião pública ou mesmo da imprensa, os atores políticos eles começam a se balizar, né? Verem o tamanho da área, o escopo de atuação deles e ajustar as suas condutas, né? A democracia é isso, é um sistema de freios e contrapesos. O importante é não concentrar muito poder num lugar só e, da melhor maneira possível, harmonizar os diferentes interesses aí que formam a nossa sociedade. Gente, olha que palavras cheias de letras. Eu fico só olhando assim. Que coisa impressionante esse homem, gente. Ô, Coppola, eu fico observando no Twitter. Que coisa impressionante. A Gleice, que eu falo, a Gleice Odete Reutemann, ela posta e aí você fica acompanhando os comentários, mas parece 99. Ela virou uma figura humorística, ela virou um personagem. Praticamente o Zé de Abreu, né? O auto-intitulado presidente também no Twitter, né? Sim. É a dupla perfeita. Você sabe que eu chamo a Gleice exatamente da forma como ela tá no Twitter, né? Que é Gleice Lula Hoffmann, que é a forma que ela prefere de ser ofendida. Exatamente. E tem outros políticos, o Rogério lá em Belo Horizonte e tantos outros acrescentando o Lula no nome. Então é um negócio inacreditável. Eu gostei quando você leu 10 tópicos a respeito da coerência, da incoerência da esquerda quando eles falaram a respeito da Marielle. Ah, sim. É muito importante a gente trazer para o mundo concreto as ideias que são discutidas em abstrato na política, né? Então, o caso Marielle, que infelizmente ainda não foi totalmente elucidado, ele traz à tona várias coisas. Primeiro, a impunidade, a delonga na solução desses crimes. Não só isso, uma série de leis penais que são muito brandas, né? Então, assim, é outra coisa quando a gente começa a pensar o crime do ponto de vista da vítima, porque, infelizmente, a esquerda tem esse viés de enxergar toda essa relação como da perspectiva do criminoso, como se ele fosse uma vítima da sociedade. Então o foco é sempre na ressocialização, no abrandamento de penas, e isso está descolado da realidade. Quem perde um parente, né, como é o caso da família da Marielle, quem tem os seus bens furtados, precisa de uma reparação. É necessário que as punições elas sejam compatíveis com os crimes que foram realizados. E é essa coerência que a gente cobra da esquerda, mas que eu acho que a gente não vai ter tão cedo, porque a esquerda é a Disneylândia da contradição, Magela. É o que eu falo muito, são muito coerentes na incoerência. Eles, geralmente é aquela frase, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Sim, xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. E o senador Cajuru, que meteu o pau no Gilmar Mendes. Era eu, seu bandido, seu corrupto, entendeu? E a CPI da toga vai lhe convocar. Você vai ser o primeiro a ser questionado. Nós queremos saber como você tem 20 milhões de patrimônio. De onde você tirou esse patrimônio? De Mega Sena? De herança de quem você tirou, Gilmar Mendes? E o Gilmar, claro, ficou invocado, mas como agora... Porque o Cajuru sempre foi muito polêmico, mas ele não era uma autoridade ainda. Ele era vereador, agora ele é um senador. O que você achou daquela tamancada que ele deu no Gilmar Mendes? Pois é, ó. Deus abençoe a liberdade de expressão e a imunidade parlamentar. Manda bala, Cajuru. E o Rodrigo Maia, Coppola, que oportunidade que ele teve de ficar calado, ou ao invés de ter o mesmo tato, a mesma educação que o Sérgio Moro teve ao responder o que ele acusou, ele chutou o balde literalmente, não precisava, né? Então, isso daí ficou muito estranho, né? Você está se referindo às grosserias. Hoje eu tive a oportunidade de comentar essas grosserias do Rodrigo Maia. E engraçado, né? Se ele trata um ministro de Estado dessa forma, né, como um mero funcionário do presidente da República, sem nenhuma independência, sem nenhuma autonomia de ação, de pensamento, você imagina, Magelo, o que ele pensa da gente? Com certeza. Os cidadãos comuns. E esse pessoal, ele se esquece, eles são mandatários, eles têm mandato. Sabe quem é o mandante, né? Sim. O povo brasileiro.
A Constituição fala, todo o poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes ou diretamente. Então, eu acho que está na hora, não só das elites políticas, mas das elites do judiciário, das elites da imprensa também, aqui fazendo uma autocrítica, de entrarem em contato, né, com a realidade da sociedade e da opinião pública, inclusive. O Caio tá no Morning Show e é muito bacana porque cada um dá a sua opinião. Sim. E de vez em quando o pau quebra, um dá uma opinião, o outro... Isso é muito saudável, né? Ah, sim, eu acho que lá no programa a gente consegue ter um ambiente de discussão que replica um pouco o modelo democrático que deveria existir na sociedade, que é o embate de ideias, né, mas sempre com cordialidade, profissionalismo. Isso é importante, você ouvir vozes, porque ninguém é dono da verdade, ninguém sabe exatamente o que está certo e o que é absolutamente errado. Então, você olhar a mesma questão de óticas distintas ajuda a formar opinião. E aí a gente conta com o bom discernimento do ouvinte, do espectador, para fazer a sua cabeça e ser senhor das suas próprias ideias, não ficar simplesmente replicando um monte de narrativa hegemônica que, especialmente a grande imprensa, tende a ficar vomitando por aí. Eu fico impressionado, porque o Edgar, todo mundo às vezes se exalta e você fica na sua. Gente, eu sou Geraldo Magela, eu não tenho 22 anos, mas no ano passado, no início do ano, eu tinha uma dívida de R$ 1.520. E acreditem, em menos de um ano, hoje essa dívida passa de R$ 1 milhão. Você quer saber do meu segredo? Como é que eu fiz para conseguir uma dívida tão grande em tão pouco espaço de tempo? É muito fácil. É só você clicar aqui, ó, nesse botão. Eu vi que ela era de fato uma pessoa, alguém contratada para fazer isso. Fora de propósito. Mas para mim a questão mais importante de todas é que a polêmica em relação à Betina, ela é testemunho do atraso de mentalidade do Brasil, né? Aliás, em primeiro lugar, tem que parabenizar essa menina por trazer tantas realidades desconfortáveis à tona. Você não tem alguma tendência, você não tem nenhum parente baiano, não, porque você não muda o tom, você continua naquela serenidade, mesmo com os anos exaltados, você continua na sua, que impressionante. Ou eu sou muito paciente, ou eu disfarço muito bem, né, Major? Olha, tem hora que dá vontade de você dar uma voadora ali, não? Não, eu acho que é justamente no campo das ideias que a gente desconstrói aquilo que é ruim para a sociedade. E a forma, ela é tão importante quanto o conteúdo. Então, a maneira como você transmite os seus pensamentos, as suas verdades, é muito importante. Eu procuro fazer isso de uma forma calma, de uma forma respeitosa, até porque eu acho que a verdade sempre prevalece. Então, não faz muito sentido ficar gritando, se impondo. Se você é justo naquilo que você está falando, genuíno, verdadeiro, e se aquilo faz sentido, de um jeito ou de outro, vai acabar prevalecendo. É por isso, ninguém faz sucesso por acaso. Você é tão jovem e tem essa credibilidade toda, é tão querido. Quem dera nós tivermos pessoas tão conscientes, tão serenas assim, tão inteligentes e expondo sem exageros, porque se fosse assim o Brasil ia estar... O Brasil está muito histérico, está ligando para a política, como não ligava antes, mas está tendo esse exagero. Então, assim, parabéns e obrigado pelo carinho, obrigado por você ter me recebido mais uma vez. E qual a sua rede social, qual que é mesmo? Então, eu ia recomendar ao pessoal, no futuro próximo, voltarei aí a atualizar o canal do YouTube, que é Caio Coppola, com 2 P's e 2 L's. Eu, por enquanto, estou só com o canal do YouTube, tenho também uma página oficial no Facebook que tem o mesmo nome, e em breve, quem sabe, eu entro no Twitter ou no Instagram, porque o que tem lá, por enquanto, é só fake. O que eu realmente teve um Caio Coppola, eu falei assim, eu vou mandar uma mensagem para ele, eu lembrei, ele falou comigo que não estava na rede social. Como é que povo chato, hein, rapaz? Fica criando, querendo ser você. Eu não sei o que move esse pessoal, mas por enquanto eles não estão fazendo nenhum absurdo e eu me sinto aí, enfim, prestigiado com a homenagem. Não, mas eu acho que você tendo o seu canal, reativando ele, e no momento agora que você está, vai ser muito legal, vai ser muito positivo, né? Deus te ouça, tomara que seja um sucesso. Porque você começou assim, na internet, sim, veio para a rádio, então a rádio dando essa coisa tão extraordinária, a audiência, o alcance, e agora eu acho que é o momento de você realmente reativar. Você vai juntar o útil ao agradável.
Tomara. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Espero todos vocês aí no meu canal, Caio Coppola no YouTube, 2 P's e 2 L's. Obrigado, querido. Obrigado, Valeu, parabéns mais Magela. uma vez, viu? Tchau, pessoal. Muito obrigado. Bellas.